Alguns aspectos das hipóteses que envolvem a origem dos primeiros seres vivos ainda não são bem esclarecidos. São eles: a capacidade de transmitir informações para a geração seguinte, ou seja, eles deveriam possuir algum tipo de código genético, e a capacidade de realizar reações químicas vitais, como a síntese de proteína. Portanto, deveriam existir as duas funções, a de genes com informações para o que e como fazer, e de enzimas que estimulam as reações químicas. Muito bem, se pensarmos em como isso acontece hoje, sabemos que o que fomos, somos e como serão nossos filhos depende de informações guardadas em cada célula, na forma de DNA, assim como acontece em todo tipo de vida conhecida. Mas se sempre foi assim, há dúvidas. A primeira questão levantada é que o DNA não é capaz de se autorreplicar sem a presença de proteínas. Então, quem veio primeiro? O DNA, informações, ou as proteínas, metabolismo? Ocorre que proteínas são o produto final de uma informação contida no DNA. Aqui podemos ver que o DNA pode gerar a si mesmo, num processo chamado replicação, com a participação de proteínas. Ele também produz o RNA, em um processo chamado de transcrição. E o RNA é traduzido na proteína funcional. Portanto, se o RNA carrega temporariamente a informação do DNA para a produção de uma proteína funcional e é capaz de sintetizá-la, ele se torna importante. Uma possível solução para o problema de quem veio primeiro seria a de que as duas funções teriam surgido ao mesmo tempo: a codificação de informações, gene, e o metabolismo, enzimas, que são proteínas. Em 1968, Francis Crick propôs o RNA como a primeira molécula genética, capaz de atuar como um gene e como enzima. Assim, o RNA poderia ser o precursor da vida. Segundo essa ideia, Walter Gilbert propôs o termo o mundo do RNA. E logo depois, Sidney Altman e Thomas Seck descobriram independentemente um tipo de RNA capaz de suprimir partes desnecessárias da mensagem que levava antes da síntese proteica, ou seja, estava agindo também como uma enzima. A esta ação de enzima, Seck chamou de ribosima. Aqui, vemos que o DNA, fita verde e vermelha, possui exons e introns. Os introns são sequências que não produzem a proteína final. Somente os exons fazem isso. O DNA é transcrito em RNA, fita azul e roxa. O RNA assim transcrito passa por um processo de corte e emenda, ou splice, e os introns são removidos. Esse último RNA é chamado de RNA maduro. Aí surgem novas perguntas. Como poderiam existir moléculas de RNA sem proteção? E como elas poderiam dar origem à vida? Para que isso pudesse ter acontecido, teria então ocorrido duas fases. A primeira, o surgimento de uma protocélula pela combinação de dois componentes, uma enzima RNA e uma vesícula autorreplicante. Isso satisfaria o requisito mínimo de que duas moléculas de RNA deveriam interagir, uma atuando como enzima para reunir componentes e a outra como modelo, gene, ou seja, ter informações. Juntas, seriam capazes de replicar o RNA, portanto, de produzir outras. Seriam uma replicase de RNA. Porém, esse processo só seria facilitado se a replicase tivesse um envoltório. A segunda fase, então, exigiria uma estrutura anterior ao surgimento da vida, uma vesícula autorreplicante. Seria uma estrutura membranosa, composta especialmente por lipídios, compostos insolúveis em água, como as gorduras, que cresceria e se dividiria de tempos em tempos. Em um dado momento, a replicase, RNA enzima gene, entraria em uma vesícula autorreplicante, o que lhe permitiria funcionar de modo eficiente.
Então, esta seria, enfim, uma protocélula, mas ainda não estaria viva. Seria apenas uma vesícula autorreplicante com uma molécula independente em seu interior. Para que o conjunto funcionasse, necessitaria uma interação entre os componentes, ou seja, a vesícula protegendo a replicase de RNA e esta produzindo lipídios para a vesícula. A partir daí é que a protocélula se tornaria uma célula viva, pois teria a capacidade de se alimentar, crescer e se reproduzir. Então, a evolução poderia acontecer, porque essas células apresentariam uma vantagem adaptativa. Alguns aspectos dessa hipótese, do mundo do RNA, já foram testados, mas ainda há muito por fazer e muito a ser discutido. A partir dessas ideias, se supõe que, em um passado distante, talvez o RNA desempenhasse múltiplos papéis, como o de carregar a informação genética, atual papel do DNA, de catalisar o splicing e de produzir proteínas. Então, se pensarmos assim, por que será que o RNA não se manteve dessa forma? Por que ele não continuou carregando o código genético dos seres vivos? A explicação mais lógica seria de que, com o passar do tempo e dentro de um processo evolutivo, foi favorecida uma molécula mais estável, como a de DNA, e, portanto, mais segura. De qualquer forma, isso é um modelo hipotético, pois não temos evidências fósseis, uma vez que nenhum dos estágios citados é capaz de ser fossilizado. Assim, se esse mundo do RNA existiu mesmo, teria que ter precedido os fósseis mais antigos, e a Terra teria que já estar fria o suficiente para que os elementos orgânicos sobrevivessem. Alguns estimam que isso pode ter ocorrido em um curto período na história da Terra, cerca de 100 a 400 milhões de anos, entre 4 e 3,5 bilhões de anos atrás.